Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar Podcast. Nossa convidada de hoje é a doutora Karina Migliorini, ela que é médica da Estratégia de Saúde da Família aqui em Marau, especialista em clínica médica e em medicina da família também. Vamos falar sobre atenção básica, esse é o nosso assunto de hoje. Então, como falamos no início do episódio, a nossa convidada é a doutora Karina Migliorini e nosso assunto é a atenção básica, né? Doutora, antes de mais nada, quero te agradecer pela disponibilidade, que bom que a senhora está aqui e vamos bater um papo, então, sobre algumas questões que parecem bem óbvias, mas por vezes as pessoas nem imaginam, né, o que há por trás da atenção básica, da sua formação em clínica médica, como médica de saúde da família também, né? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e é um prazer estar conversando sobre esse assunto, né, que faz parte da minha vida. E da vida de muitas pessoas, né? É verdade. Tem muita gente que hoje recorre, que as condições, né, requerem que a pessoa esteja, né, sendo assistida pela saúde da estratégia de saúde da família, né, pelo serviço, né, que é oferecido. Na verdade, né, Camila, o que acontece? Hoje, a gente tem, como tu falou, né, todo um sistema e que parece óbvio, né? Não, vamos ali, existe um fluxo, né? Só que esse fluxo, por muito tempo, não estava tão organizado. Nós que atendemos na área da saúde, a gente sabe da evolução de como melhorou a saúde ao longo dos anos, né? Como que a mortalidade, né, geral melhorou, né? Como que hoje tratamentos que antes nem se imaginava, né, que iam ser prestados na atenção básica, hoje nós temos esses recursos. Então, se nós compararmos hoje, né, a saúde como um todo, com a saúde lá, praticamente, né, 1950, nem vamos tão longe, ali final, né, de 1900, nós vamos ver que teve uma grande melhora. E isso se deu muito, né, pela organização dos níveis de atenção à saúde. Né? Como tu comentou, eu trabalho na atenção básica, né? na APS, mas tem outros níveis que também ao longo do tempo foram organizados, né? E trouxeram essa questão de qualidade, né? Embora tenham tantas dificuldades, mas como eu te falei, se nós compararmos, né, há uns anos atrás, está muito melhor. Mas eu penso que nós podemos falar sobre esses níveis, né, que eu acho que é importante, mas quando se fala, por exemplo, da sua especialização em clínica médica, né, porque pouco se para pensar, né, na formação dos profissionais, né, a gente sabe que existem os pediatras, os cardiologistas, os oncologistas, sim, né? E quando se fala em médica da saúde da família, é uma especialização também, né? Sim, é uma especialização. Eu mesmo recebi a formação, né, de médica de saúde da família fiz 1998 e 99, eu me formei em 97 e eu fiz a minha residência, fiz uma residência médica no Hospital Conceição, em Porto Alegre. E o Hospital Conceição, ele hoje ainda ele é uma referência, né, de atenção básica. Então, o que nós, como médicos da saúde da família, né, a gente aprende na residência?
na especialização, porque ela é uma especialização, mas ela é uma especialização que ela está colocada nesta atenção primária à saúde, em que somos a porta de entrada, né, do paciente. A atenção básica e o médico de saúde da família, ele se coloca ali na porta de entrada, né, atende o paciente como um todo. E o fato de atender como um todo não é só assim, o contexto que a gente vê também, aonde ele está inserido, né? Quais as condições financeiras, emocionais, até de instrução do paciente. Mas como um todo é o seguinte, atendê-lo a parte clínica, né? Então, quando ele chega, a gente atende a parte clínica, atende questões de pediatria, né? Atende questões de gineco-obstetrícia também. A atenção básica, ela tenta resolver o máximo que pode das patologias mais prevalentes. Então, por exemplo, ao invés de ser colocado, né, na porta de entrada do sistema, obstetra, né, um cardiologista, um oncologista, né, direto, o que acontece? Primeiro, passa pelo médico. É como se fosse uma triagem. Exatamente. Assim. Passa, exatamente. Ele passa pelo médico, né, que atende saúde da família, e aí se tenta resolver. Se sabe que pode ser resolvido até 80%. Nessa primeira? Nesta primeira. Claro que o médico de saúde da família, ele não age sozinho, né? Então, mas a residência é em saúde da família. A residência é em saúde da família. Então, esse médico, ele não age sozinho e a gente aprende, né, dentro da residência, a articular toda essa rede dentro da própria unidade, né? Acionar enfermagem, técnicos de enfermagem, psicólogos, enfim, não agindo sozinho e tentando, não o médico sozinho que vai resolver os 80%, mas toda a rede dentro da unidade, quanto acionando, né, outros setores da própria, não só da saúde, mas setores que se interligam, municipais, isso, né, que se interligam ali e conseguem nos dar um respaldo para tentar resolver o máximo que a gente pode nesse primeiro nível de atenção. Isso, um primeiro estágio, vamos dizer assim. E por mais que a pessoa esteja numa situação mais grave, né, porque por vezes espera para buscar ajuda, né? A gente precisa saber que isso existe e que muitas pessoas, infelizmente, se enquadram nesse patamar, né? Eu vou deixando, quando vê, a situação já está mais crítica. Mesmo assim, vai passar por esse... Isso, então, quando chega, né, o médico, além de fazer a prevenção, que a gente sabe, então a importância da atenção básica também é fazer essa prevenção para que o paciente não adoeça, né? Então, trabalhamos educação em saúde, né? Conversamos medidas preventivas, inclusive estimulamos muito vacinação, esses controles que tem, vamos supor, tá tendo tantos casos de dengue, tá tendo tantos casos, isso o médico da família também tem esse cuidado. Então, né? Quer dizer que a pessoa que não sente nada também deveria procurar atenção básica, às vezes, só para fazer dar uma olhadinha. Isso. Então, além de nós fazer esse acompanhamento da prevenção, se faz, como tu comentou antes, o tratamento. Então, a questão do tratamento em si, quando chega o paciente, a gente avalia. Bom, isso é de atenção básica, então eu já vou organizar. Vou fazer o tratamento, a curto, médio e longo prazo, né? A curto prazo, o que eu vou estar atuando? Que nem um clínico, né? Porque a medicina de família, ela é uma residência, uma especialização de clínica. De clínica médica. É uma especialização de clínica médica. Eu, né? Como comentou, eu fiz a especialização também de clínica médica. Porque a especialização de clínica médica, ela é diferente da especialização de medicina de família. São duas. Isso, então. E é diferente do médico generalista, né? Então, quando o médico se forma, né, ele é considerado um médico generalista. Clínico geral, como se dizia. Clínico geral, né? Depois, ele pode continuar sendo generalista ou pode partir para especializações. Por exemplo, assim como existe a residência de pediatria, em que vai ser atendido crianças, eu vou decidir fazer hemato, né? Atender questões do sangue, eu também posso escolher fazer clínica médica, que é
essa outra especialidade que a gente tem, que atende adultos, né? Mas nessa especialização de clínica médica não é atendido nem criança, nem a parte de gineco, obstetrícia. O que na medicina de família e comunidade, sim. Inclui todo mundo. Inclui todo mundo. Porém... Crianças, adultos, idosos. Exatamente. Saúde mental, né? Só que assim, meu Deus, como é que vai... Fica muito genérico, parece. Isso, né? como é que Fica vai muito amplo. conseguir se atualizar em tudo? Aí que é, né? A questão. O médico de família, ele parece fácil. Aí que é importante a gente ver. Parece que é simples, né? Na verdade, não, né? Porque tu tem que saber a parte básica e também aprofundar algumas áreas mais prevalentes. Quando precisa apoio, um suporte maior. Isso. Então, assim, é um cuidado longitudinal. Nós sabemos, né? O básico e além do básico, para poder interagir com esse segundo nível, que é a atenção secundária, que é das especialidades. Então, a gente atende, prescreve, até atua junto com a especialidade. Os pacientes vão no especialista, vamos supor, se ele tem que ir num gastro, se tem que ir na onco, e depois o paciente volta para o médico clínico que está ali na atenção básica, né? Então, muitas vezes, nós temos que saber, né? Como é que se dosa uma insulina, como é que vai ser o tratamento lá na especialidade. Acompanhar o paciente Acompanhar integralmente. o paciente, isso, integralmente. E a requisição de exames é feita nessa primeira etapa, doutora? O máximo que se a gente conseguir resolver sem encaminhar para a especialidade, tudo bem, né? Se nós vimos que precisa, aí se aciona essa atenção secundária. E é tipo uma pirâmide, né? Atenção básica grande, né? Forte, e depois os outros níveis. Inclusive, a residência médico de família, ele não atua só no SUS, digamos assim. Ele pode atuar em nível privado mesmo. Hoje em dia tem muitos planos de saúde, né, que estão modificando para isso, né? O que eles fazem? Passa primeiro pelo médico de família, o que o médico de família consegue resolve, senão depois é encaminhado para o especialista. Entendi. Foi visto, né, que isso funciona, né, desde quando é bem manejado, desde quando tem uma qualidade, funciona muito bem. Uma formação bem feita. É, uma formação e atualização, né, constante. E isso facilita, né, também para o paciente. Por que eu te digo que facilita? Porque muitas vezes, assim, eu tô com uma dor no tórax, enfim. O que é? Não sei. Será que eu vou no pneumo? Será que eu vou no médico da coluna? Então, passando pelo clínico geral, né, ou quem nessa área, né, do médico que atende uma área mais ampla, já vai ser dado a resolução ou norte, sabe, né? Que, olha, isso me ocorreu porque há poucos dias eu sentia uma dor diferente aqui no meu dedo. Passou, mas enfim, eu senti e pensei, será que eu vou em que médico? E agora eu fiquei pensando, claro, eu vou no médico de atenção básica, né, da família. Médico da família, no médico clínico, né, que tem essa visão, enfim. E também nada impede de que o paciente procure diretamente uma emergência, né? Procure diretamente o especialista, né? Sim, certo. Pode, mas no SUS, né? Mas por vezes realmente fica difícil, né? Esse fluxo, né? Que a gente coloca que é muito importante, né? Que siga esse fluxo que foi já estudado, né, Camila? A gente não fala assim, talvez seja importante, não. Como eu te falei, por que a saúde melhorou? Porque melhoraram todos esses níveis de atenção, realmente. Mas foi visto o seguinte, que antes, né, lá, não tinha essa atenção básica organizada. E isso faz diferença nos países. Foi visto, a Organização Mundial da Saúde foi visto, né, vários países que têm, né, uma atenção
primária saúde, né, uma PS organizada, forte, vê-se que tem uma qualidade melhor de saúde. Vamos supor, não adianta nós fortalecermos só a rede nessas outras, sem ser atenção básica, porque daqui a um pouco começa a chegar pacientes, tuberculose, né? Pacientes que já estão mais graves lá na frente. Ali nós enxergamos o paciente, a patologia, e nós cuidamos da comunidade também. A responsabilidade do médico de família não é só atender a doença. A gente trata o paciente, a gente dá uma olhada também na questão da família, né? Que eram antigos médicos de família, né? Mas a gente cuida da família e também a comunidade. O que é cuidar da comunidade? Esses perfis epidemiológicos. Está subindo dengue? Nossa, nós estamos notificando, a atenção básica está alerta, né? Então, aí é o cuidado. Esse cuidado, antigamente, não tinha. Nem se sabia as doenças mais prevalentes, não se sabia. Identificar, né, o contexto para que se possa encaminhar as estratégias necessárias, combater certas doenças, evitar que isso se torne uma epidemia ou algo pior. Isso, exatamente. Então, é bonito, eu digo assim, eu gosto de ser médica, de família. Gente sabe. Eu gosto, eu utilizo também um pouco do que eu aprendi na minha especialização de clínica médica, né? Porque também, quanto mais a gente estuda, melhor. Mas a gente gosta porque a gente se sente útil, né? A gente se sente útil, a gente estuda e já está ali aplicando, né? Quando a senhora fala que gosta, né? Que tem esse amor pelo que faz, a gente percebe isso, né? Pelo contato que temos contigo, pelas vezes que já conversamos contigo, pelo feedback das pessoas, porque quando a gente fala, doutora Karina, a doutora Karina, já percebe que a pessoa foi amparada. Sim. E isso é um grande percentual do tratamento, né, doutora? Essa relação com o médico, essa confiança. Essa confiança. E eu te digo, Camila, assim, ó, que em qualquer profissional, né? Então, eu falo de mim na atenção básica porque é o meu chão. Mas é qualquer profissional, assim, a gente olhar o paciente como um todo, compreender o que se passa, mas também estudar, né? Então, assim, tu vê 28 anos, né? Então, às vezes, claro que todo mundo tem as suas mais dificuldades, ninguém vai dizer que é perfeito. Mas o que eu vejo é que o que me auxilia é essa questão de eu estar sempre querendo estudar. Chega um paciente, às vezes eu tenho uma dificuldade, eu vou lá, né, e vou estudar, mas a gente pode encaminhar o paciente para o especialista e conversar com o médico especialista que está lá né? Nós estamos aqui na ponta, mas que está lá na especialidade, e ele muitas vezes dá um norte. Esse caso não precisa ser encaminhado. Pode ser resolvido aí, na atenção básica. Por aí. Então, já aconteceu várias vezes que eu encaminhei um paciente, né? E eles falaram, não, esse caso não faz assim, repete os exames em tanto tempo, qualquer coisa volta a entrar em contato. Entendi. Então, por isso que eu digo, precisa ter bastante estudo. Porque aí uma troca. Agora, esses dias eu estava olhando, vou procurar o livro mais novo da ginecobstetrícia, porque algumas coisas mudaram. É de 2023, que eu sempre comprava. Eu digo 2023, estamos em 2025, já está um pouco desatualizado. Então, para tu ver, a gente precisa, quem está lá na ponta precisa estar sabendo dessa área, precisa estar sabendo pediatria, toda a questão das áreas prevalentes que a gente atende, né? Hipertensão, diabetes, né? Enfim, doenças respiratórias. Imagina se a gente precisasse no pneumo cada vez para ter pneumonias ambulatoriais, são tratadas, né, pelo médico que está ali na atenção básica. E administrar um tratamento é super importante também, né, doutora? Inclusive nesses casos mais simples, vamos dizer assim, uma gripe, né? Nem vamos chegar no H1N1 ou sei lá, mas num resfriado, o tratamento aí, ele precisa ser administrado de forma correta para não se tornar aí algo pior. E está sempre junto com as diretrizes, né? Então, até agora,
estamos com uma vigência, né, de muitos casos de H1N1. Já tem os protocolos de H1N1. Esses protocolos de atenção básica, eles se conversam com as outras especialidades. Então, isso que eu acho que tá bem, as coisas estão organizadas. Não. Existem situações intermediárias. Isso, então assim. ele sabe que realmente pode ser algumas coisas podem ser tratadas na atenção básica e outras precisam ser referenciadas. É bem importante que o pessoal saiba que nós estamos gravando, né, o episódio em um momento em que as doenças respiratórias estão atingindo níveis expressivos, vamos dizer assim, né, doutora? Então, só para dar aí uma referência para quem está nos assistindo. Agora eu fiquei pensando assim, aí a secundária são as especialidades, e o topo da pirâmide? O topo da pirâmide, que se considera, é alta complexidade, né? Então, são hospitais, é oncologia, né? Assim, já em tratamento de quimioterapia, né? Nas quimioterapias, rádio, hemodiálise, né? UTIs, enfim, é o topo da pirâmide. São casos que realmente são aqueles que não conseguem ser resolvidos na atenção básica ou casos que surgem e que precisam de um atendimento, né? Na questão do hospital, né, propriamente dito, existe mais uma tecnologia dura, que se chama, né? É um tipo de tecnologia que é máquinas, é aparelhos, né? Existem tecnologias menos complexas, digamos assim, e que nós utilizamos essas tecnologias na atenção primária também, assim como na atenção secundária. Por exemplo, nós não podemos fazer atenção básica sem termos exames, não só exames de laboratório, né? Então, precisa de uma ecografia, né? Precisa de raio-x, precisa de uma tomografia. Então, isso aí não é só para as especialidades. A atenção básica utiliza essas tecnologias para fazer diagnóstico, para tratar, né? Então, eu trabalhava na universidade agora, no momento, não estou recebendo alunos, fui professora muito tempo em Blumenau, na FURB, depois na Fronteira Sul, enfim. E aí os alunos diziam, nossa, parece simples ser médico de família, né? Ou parece simples, né, trabalhar ali na ponta, né, na porta, né, do sistema. Mas a gente tem uns que se encorajam e ficam, né? Outros preferem uma área especialidade, que é aí mais que eu te falei. Isso, tudo é importante. Tudo é importante. Tu tem que ver onde tu te identifica. Claro. Eu vejo assim, umas vezes me diziam, mas tu não vai fazer uma especialização? Eu digo assim, mas eu sou especialista em atenção básica. É a minha especialização, né? Então, se faz uma especialização mais específica. Né? Mais específica, vamos supor, uma dermatologia, uma endócrina, eles sabem muito daquela área. Então, a gente diz que é um conhecimento vertical. Certo. Né? É um conhecimento vertical. Então, eles vão até o final daquele conhecimento. O clínico da atenção primária, ele tem um conhecimento longitudinal e que sobe também, mas ele não vai lá porque não é a responsabilidade, né? Então, ele é largo, né? Limita-se. Para que todo mundo saiba até onde pode chegar, vamos dizer assim. Exatamente. Mas eu digo assim, que é muito importante esse olhar, sabe? Esse olhar, quando chega o paciente para nós, né? A gente realmente se comprometer com o cuidado. Importante. Né? Se comprometer para todos. Para a cidade, de uma forma geral. Se comprometer com cuidado, fazer o máximo que pode dentro dos recursos que se tem. Né? Por exemplo, a senhora falou da cidade de Marau, que realmente tem uma atenção, tem a estratégia de saúde da família com 100%, né, de alcance. Nós temos 12 ESFs espalhados pela cidade para atender a demanda. Não sei se já chegou a atuar em algum município que nem essa porta de entrada ali não se tinha assim de uma forma mais... O que em Porto Alegre nós tínhamos isso,
né? Até porque eu trabalhei num local que existia essa porta de entrada, né? Até por isso que daí a gente aprende onde está funcionando. Mas eu trabalhei em locais em que não tinha né? a estratégia de saúde da família organizada. Então, ficava, como eu te falei, só atendimentos, prontos atendimentos. Prontos atendimentos, o que acontece? O paciente vai, é resolvido o foco e aquele outro cuidado, né? Então, ele volta uma vez a cada 6 meses com crise hipertensiva, novamente com crise hipertensiva, porque não tem um vínculo. No fim, é paliativo, assim, me parece. Na estratégia de saúde da família, existe uma área adscrita. O médico não atende todo o município, existe uma área, né? Então, isso também facilita com que ele conheça o paciente, conheça as famílias. E se a gente fizer, por exemplo, só ir lá, é como se eu estivesse apagando pequenos fogos, mas tu não vai fazer um acompanhamento de exames de rotina, tu não vai fazer saber se o paciente realmente está fazendo aquele acompanhamento. Então, termina que aqueles pacientes vão só pontuais e, de repente, aqueles pacientes que vão pontuais descompensados, eles... isso é a história natural da doença, ele piora e tem uma piora da sobrevida, ele adoece e fica acamado mais cedo, né? Piora a qualidade de vida para ele. Porque que a gente quer? Que a gente viva bem, por muito tempo e com qualidade. Né? Então, a gente quer que esse problema até que hoje em dia está aumentando, né, no mundo, que é a longevidade. Eu digo, o problema é ótimo, mas que termina sendo um cuidado a mais para os gestores, para a família. Quem que vai cuidar do nosso idoso? Nós precisamos do nosso idoso ali... se torna um problema se não ativo. Há essa atenção. Exatamente. Né? Se não há esse cuidado. Se não há esse cuidado. Então, termina que fica mais comprometido antes, enfim. Eu vou dar um exemplo de países que não têm uma APS, uma atenção primária à saúde pública forte. Né? Por exemplo, os Estados Unidos não tem, e alguns países também, o que eles têm? Particular, público, não tem muito. Né? Então, ou o paciente... pessoas nem acreditam, mas é assim. É assim. Ou o paciente tem condições de pagar, né? Por um tratamento, ou então não. Ou então não recebe mesmo. E os índices, né, de qualidade de saúde, se a gente comparar com alguns países em que não é tão rico quanto os Estados Unidos, os índices de mortalidade não são tão diferentes. Olha só. Né? Então, por aí que a gente vê que bom que muitos países que nem o Canadá, né, a Inglaterra, eles têm esse sistema. A gente faz diagnóstico, tenta fazer esses encaminhamentos, tenta fazer a rede girar, né? Como tu disse, ligar, ver se a gente consegue, né, antecipar, esclarecendo a necessidade. Esse interesse do médico também é legal, assim, de perceber. Para quem precisa desse serviço público, faz muita diferença. Porque tem muita gente que acaba desistindo de procurar uma ajuda médica, doutora. Por quê? Porque não tem condições financeiras e porque em um primeiro momento não recebeu a atenção que precisava. Mas eu digo que não desista, né? Porque, na verdade, a gente... tá ali, né? Eu vejo que o médico que atende atenção básica e que aqueles que ficam por muito tempo e que se dedicam, né, ali, eles têm um perfil, né? Existe um perfil para o médico, né? Para ficar ali. E tem que ter coragem também. Tem que ter coragem para ser a porta de todo um sistema. Eu imagino. Né? Tem que ter coragem. Porque acontece de tudo, por exemplo, com todo mundo. Isso, no posto. Às vezes chega um paciente com tristes. crise hipertensiva, o paciente vai na unidade, poderia ter ido no hospital, mas ele vai lá e está com uma reação alérgica, uma reação mais grave. A gente tem que saber manejar. Pensar rápido, Isso, entender. Então não é assim, médico de atenção básica só faz prevenção. Não, está muito longe. A prevenção eu te citei antes. Mas existe todo um atendimento com corpo, né, assim, clínico, né, de conhecimento clínico, que sim, né, que está ali.
E é responsabilidade, né, do médico dar conta ali do Não que é está só acontecendo. glamour. Porque às não vezes se fala, eu sempre penso assim, se fala, é medicina, ela se formou em medicina, a pessoa é médica, e aí já vem à cabeça assim, ó, um status diferenciado, um glamour, né, que a gente entende que pode estar associado a isso, e por vezes é perrengue mesmo. Eu acho e não que, é assim, perrengue chique. É isso. Não é chique. E se transforma em chique. Às vezes eu digo assim, nossa, que chique fazer esse diagnóstico. Eu falo assim pra mim, sabe? Que chique. Isso é, livro. Às vezes eu tenho comento com os dias, olha, que diagnóstico, que chique, que bonito. Entende? Legal. Então, assim, não é bonita a dor, mas que bonito a gente sentir cumpriu o dever, né? Que está olha, ajudando, que está preservando a vida isso, da pessoa. Tá ali. Então, isso aí é muito bonito, qualquer área, né? Mas eu digo assim, que bonito, né? E é uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade grande. Nossa, tá lidando com a vida de todo mundo. É uma responsabilidade que nós médicos escolhemos, né? Acho que assim, quando tu trabalha, escolhe a medicina, tu quer auxiliar o próximo, tu quer ser útil, tu quer, enfim, ajudar a melhorar a condição de saúde daquela pessoa. E, ao mesmo tempo, tu tem que gostar de identificar a doença e ter coragem de medicar, tá com pneumonia, então aqui não dá mais para ser via oral, vai ter que ser injetável, e aí se troca a medicação. Então, sabe? E se deparar, às vezes, com cenas bem delicadas, né, doutora? Sim, de até de sofrimento família. extremo, de, sei lá, penso que alguém que se machuca de forma bem que aparente, né? Vamos dizer assim. Sim, mas o sofrimento está interno, Isso, né? Mas também saber manejar, como a senhora fala, de uma forma correta nessas situações mais críticas, que por vezes, né, tem muito sangue, Sim. muito... Hoje mesmo teve um paciente que chegou para fazer curativo, porque é isso, o médico ele está junto com a equipe. Então, a equipe chama esse médico quando é necessário, né? Além dos atendimentos médicos. Então, hoje mesmo estava, enfim, um curativo, da enfermeira, tá drenando, tá sangrando bastante, ali o curativo que ela foi. Fui lá, fui ver, estava drenando um abscesso. Então, a mesma coisa, né? Tu tem que ser versátil, né? Chegam pacientes encaminhados às escolas, né? A criança está apresentando isso e isso. O papel para onde que vai? Chega para nós. Então, são várias questões que vão muito além da prevenção. Que a gente não faz, como não é não faz parte da nossa rotina, nós nem nunca paramos para pensar. É uma questão, antes a medicina de família era chamada medicina social, né? Depois foi mudando o nome. Eu fiz uma parte da minha formação dentro do hospital, né? Então a gente atendia na unidade de saúde, né? Os pacientes, depois a gente fazia plantão em emergência, atendia paciente internado dentro da residência, entende? É importante o médico ter essa visão. Mas a medicina social me parece que remete mais a como se fosse uma solidariedade, que não é... por isso que mudou. Na verdade, porque... o que existia? Nós não estamos falando de um favor, né, doutora? Não, nós estamos falando de clínica médica. Nós estamos falando da clínica de atender o paciente, a formação médica à disposição do paciente, que é um direito que ele tem, né? E, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade do profissional que estudou aquilo, repassar, né? Antes, quem procurava atenção básica eram as pessoas que não tinham recursos financeiros. Tinham muito poucos. Era antigo do NPS, né? Do INAMPS. Certo. Né? E existia uma mudança também nesse olhar, né? Porque atenção básica, ou o médico, ou o próprio SUS, não seria o que a gente aprende na faculdade, uma medicina pobre para pobres. Não. Precisa ser uma medicina forte, né? Com qualidade para a população que precisa. E existe essa equidade, claro. A ideia é ter mais acesso àqueles que mais precisam. Certo. Mas hoje... Para desafogar, vamos dizer assim. Isso, quem mais precisa, que a gente chama de equidade. Mas hoje todo mundo tem direito. A gente ouve falar muitas vezes, daí eu fui no postinho.
Você Sim. foi no postinho, né? Sim, até porque até o nome postinho, né? Antes o postinho ficou... Não, na verdade é um posto, né? É Um atendimento. Um atendimento, é uma verdade, unidade básica de saúde. E também o postinho que a gente escuta também, vou fazer visita domiciliar. Às vezes porque o médico de família ele atende nas casas. Certo. Né? Também é um diferencial, porque muitos, né, não tem esse atendimento do médico particular, que às vezes não tem essa possibilidade de ir na casa. E o médico vai, né? Então, às vezes eu digo assim, eu não vou fazer... Sim, toda semana a gente atende nas casas. Não é visita. Eu digo assim, eu vou fazer um atendimento domiciliar. Porque visita parece assim, vou lá visitar. Não, vou lá tomar um café. São pacientes complexos. Nós recebemos muito paciente para cuidado paliativo. Né? O que acontece? O paciente vai para onco, o paciente está com AVC. Mais o que fazer. Lá não tem mais o que fazer, mas tem o que fazer na atenção básica. Então, a gente medica para dor. Isso, a gente vai lá, tem que fazer curativo. Com as infecções, a gente maneja. Quando tem que ir para o hospital, volta para o hospital. Às vezes, esse paciente também vai para a oncologia ou para outros setores. São os pacientes acamados. Então, assim, olha a complexidade. Nós vamos, né? Então, assim, nós gostamos de gente. E nós vamos aonde é necessário, né? Doutora, já passamos do tempo, mas enfim, nossos papos, né, sempre são muito legais. Embora a gente fale de doença aqui, o nosso foco é saúde, é entender que quem está doente, quem precisa de ajuda, tem, né, caminhos. E a gente procura trazer aqui também profissionais de diferentes especialidades por isso também. Justamente para que as pessoas entendam que elas têm esse suporte, esse amparo, né? E que por vezes não é como nós gostaríamos, né? Mas que temos a quem recorrer, né? Que nós possamos entender qual é a melhor forma de chegar ao atendimento que nós precisamos. Então, por isso também quero te agradecer. Brigadão mesmo. Obrigada pelo seu carinho também com a nossa equipe, que isso é super importante, sempre teve. Para nós é super importante também. E com quem está nos acompanhando, né? Que muita gente aí que está nos assistindo já passou pelo seu consultório, seja na ISF ou né, na rede particular. Eu agradeço também porque eu não sou, né, natural de Marau, mas eu me sinto um pouco marauense. E agradeço todo esse reconhecimento, né? O reconhecimento e o amor que eu recebo da população e dos meus pacientes. Então, isso é o que a gente estimula a gente para seguir, né? A seguir na profissão. Às vezes eu penso, nossa, já estou há 28 anos, será que eu não queria fazer uma área mais especializada, né? Poderia, né? Eu sou jovem ainda, 52 anos. E eu digo, não, porque o que eu gosto é atenção básica. O que eu gosto é ser médica, eu gosto de ser clínica, eu gosto de atender. Isso, o que eu faço, né? Então, é muito bom a gente estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que gosta, né? E tendo o reconhecimento da população também, né? Que isso dá um ânimo a mais. A gente agradece. Obrigada de coração. Obrigada. E assim nós seguimos nas nossas conversas semanais com os profissionais de saúde, falando também sobre o bem-estar de todos, né? De uma forma bem integral, que é o que a gente quer aqui através da nossa programação, tanto nas redes sociais como na frequência 107.7 FM, saúde e bem-estar todos os dias por aqui, mas aqui nas redes sociais uma vez por semana, através desse programa que volta na próxima semana, na quarta-feira às 10 horas.